Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um tema fascinante: como a publicidade e a persuasão evoluíram ao longo do tempo. A nossa conversa vai começar lá atrás, na época em que se acreditava que o público era só uma massa passiva, e vamos chegar até os dias de hoje, com técnicas que conversam diretamente com as nossas emoções e os nossos sentidos. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? E a resposta, acredite, é bem mais profunda e interessante do que a gente imagina. Não é só sobre convencer alguém a comprar um produto. É sobre criar mundos inteiros, construir memórias, despertar sentimentos, e é exatamente essa jornada que a gente vai desvendar juntos hoje. Bom, então vamos lá. Para essa nossa aula completa sobre o assunto, a gente vai seguir este roteiro aqui. Vamos começar com as teorias mais clássicas, depois vamos entrar direto no cérebro do consumidor, explorar as ferramentas sensoriais que o marketing usa, analisar um caso prático bem legal e, por fim, dar uma espiada no que vem pela frente no futuro da persuasão. Ok, vamos começar do começo, certo? As primeiras ideias sobre como a mídia influenciava as pessoas nasceram num mundo bem diferente do nosso. A comunicação era vista como uma via de mão única, sabe? Quase como se ela tivesse um poder absoluto sobre a população. E a primeira grande teoria foi essa aqui, a da agulha hipodérmica. O nome já diz tudo, né? A ideia surgiu ali depois da Primeira Guerra Mundial com os estudos sobre propaganda. A teoria basicamente enxergava o público como um grupo todo igual, meio apático, que recebia a mensagem da mídia como se fosse uma injeção, sem filtro, sem resistência. Uma visão bem direta e até um pouco assustadora do poder da comunicação. Mas o mais interessante é ver como essa ideia foi evoluindo. Rapidinho, os estudiosos perceberam que as pessoas não vivem isoladas. Surgiu a teoria do fluxo em duas etapas, que mostrou que a gente conversa, a gente é influenciado por amigos, pela família, os tais líderes de opinião. E depois, a teoria crítica foi ainda mais a fundo. Ela disse que a mídia não só envia mensagens, mas cria toda uma indústria cultural que molda os nossos valores. De repente, o consumidor deixou de ser um alvo passivo e passou a ser visto como parte de uma rede social super complexa. E é aqui que o jogo vira completamente. O foco sai da análise de grandes grupos e mergulha num território muito mais íntimo, muito mais poderoso, o cérebro humano. Essa frase, ela resume essa revolução toda. É a ideia de que as nossas decisões de compra não são tão racionais quanto a gente gosta de pensar, sabe? Na verdade, são os nossos impulsos, as nossas memórias mais profundas e as nossas emoções escondidas que estão no comando. Isso muda tudo, é uma quebra total de paradigma. E a ferramenta para explorar esse universo do subconsciente é o neuromarketing. Basicamente, é usar a tecnologia da neurociência para entender o que de fato acontece na mente de uma pessoa quando ela vê um comercial, toca num produto ou entra numa loja. É como conseguir uma janela para aquelas respostas que nem a própria pessoa sabe explicar com palavras. E aqui a gente vê a diferença gritante. De um lado, a gente tinha uma análise mais externa, focada na mensagem e no impacto dela na sociedade. Do outro, agora a gente tem uma análise interna, que busca entender as reações profundas, pessoais e muitas vezes irracionais que guiam o nosso comportamento. Ok, então se o subconsciente é quem manda, a pergunta agora é: como as marcas falam com ele? A resposta é simples e genial: através dos nossos 5 sentidos. Eles são a porta de entrada direta para as nossas emoções e memórias. Pensa nos 5 sentidos como uma caixa de ferramentas superpoderosa. Cada um deles abre uma porta diferente para criar uma experiência que fica na memória. Para a gente entender isso na prática, vamos usar o exemplo de uma proposta para uma loja fictícia que vamos chamar de Surfa Brasil. Vamos começar pelo olfato. Ele é incrivelmente poderoso porque tem uma ligação direta com o centro de memória e emoção do nosso cérebro. Aquele cheirinho de maresia e coco na loja não é só um perfume, é uma âncora emocional. Ele conecta a marca a um sentimento positivo, a uma lembrança de bem-estar que dura muito tempo. Agora a audição. O som de um lugar muda completamente a nossa percepção dele. O som de ondas do mar ao fundo pode diminuir o estresse, enquanto uma música certa cria uma energia que deixa a pessoa no mesmo clima da marca. A experiência fica muito mais relaxante e prazerosa. Com a visão, dá para transportar a pessoa para outro lugar, literalmente. Imagina paredes com projeções do oceano ou um piso que imita areia. Isso cria uma imersão total. O cérebro, na hora, associa essas imagens à calma, ao prazer, e isso reforça a mensagem da marca sem precisar dizer uma única palavra.
O tato é fundamental para a gente confiar em algo. Quando a gente pode tocar, sentir a textura de um produto, nosso cérebro entende aquilo como algo mais real, de mais qualidade. Isso gera uma sensação de autenticidade e desperta o desejo de ter aquele objeto, de levar para casa. E, para fechar, o paladar. Oferecer uma água de coco ou um suco de fruta tropical não é só um mimo, é a forma de completar a experiência. A gente associa aquele sabor a um estilo de vida saudável, praiano, e isso cria um vínculo emocional muito forte com a sensação de bem-estar que a marca quer passar. Certo, a teoria é ótima, mas e na prática? Vamos pegar um exemplo real de muito sucesso aqui no Brasil para ver como uma marca usa essas estratégias sensoriais no dia a dia. A Farm é um caso clássico. A marca se constrói muito além das roupas. Ela cria um universo. A arquitetura, a decoração, o cheirinho característico da loja, o conforto e, principalmente, as ações de marketing e o relacionamento próximo com o cliente. Tudo isso junto forma uma experiência sensorial completa, que define a identidade da marca. E os dados não mentem. Olha que curioso. Quando pergunto aos clientes o que mais chama a atenção na Farm, os produtos ficam com apenas 13%. A maior parte, mais de 70%, aponta para as ações de marketing e o relacionamento. Isso prova que a experiência que a marca oferece é muito mais poderosa do que o produto em si. E tudo isso nos traz até aqui, a nossa conclusão. A gente percorreu uma jornada bem longa, né? Saímos das mensagens de massa, passamos pela psicologia do indivíduo e chegamos na criação de experiências sensoriais completas. A grande lição aqui é essa mudança de foco. A publicidade antiga queria que a gente lembrasse de uma mensagem. O marketing de hoje quer que a gente sinta alguma coisa. O objetivo não é mais só informar, mas sim criar uma conexão emocional que dure, transformando a marca em uma sensação e uma experiência. E para fechar, eu deixo uma reflexão no ar. Agora que a gente entende um pouco mais sobre essas forças poderosas e muitas vezes invisíveis que moldam nossas percepções e desejos, fica a pergunta: quando a gente escolhe alguma coisa, o quanto dessa decisão é genuinamente nossa e o quanto é o resultado de uma experiência que foi cuidadosamente construída para nós? Fica aí a provocação.